Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui eu vou dar um feedback geral, né, sobre o trabalho de conclusão da disciplina de programação de computadores 1, aqui do primeiro semestre de 2020, né? Pelo menos do ponto de vista oficial, primeiro semestre. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre as apresentações. De maneira geral, a maioria das apresentações focou nos problemas. Então, muitos com aquele eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui humildemente apresentando o meu trabalho. Sei que para a maioria de vocês foi a primeira vez que apresentaram um trabalho. Então, fica a dica, tá, para próximas apresentações para vocês não fazerem isso. A não ser que seja explicitamente pedido a vocês, deixa que os avaliadores descubram quais são os problemas. Tá? E mesmo assim, se for para apresentar o problema, é no final, não no início. Você começa falando o que você queria fazer e o que você fez. Né? Essa é uma boa apresentação. Então, ainda mais numa apresentação de 5 minutos, né, num pitch de 5 minutos, vocês precisam criar um roteiro do que vocês vão falar e ficou muito claro que a maioria não fez isso, né? Foi falando um pouco o que estava na cabeça ainda na hora de construir a apresentação, não necessariamente treinaram antes. E quando é proposto 5 minutos, o ideal é usar 5 minutos. Não usar 3 minutos nem 7, mas usar muito perto ali de 5 minutos. Então, na maioria das apresentações, não ficou claro sobre o que era o jogo, como é que estava a estrutura do jogo. Eu não me recordo de ter visto um desenho esquemático do jogo de nenhum de vocês. E desenhos ajudam muito a ficar muita informação num lugar compacto. Então faltou essa clareza, né? Faltou esse respeito ao tempo, o que é tão importante. E eu quase não levei isso em consideração, né? Porque se eu tivesse levado isso em consideração, as notas teriam com certeza sido muito mais baixas. E eu, na verdade, avaliei a apresentação de vocês e avaliei o projeto em si, né, o jogo em si, e fiz uma nota composta. Sobre os jogos, a maioria está de parabéns, porque de fato o que vocês tinham na mão, né, era muita informação, né, sobre candidatos, né, que vocês tinham que correr atrás para buscar, no mesmo tempo construir a ideia de um jogo, implementar essa ideia, testar e ainda mostrar esse jogo. Né? Então, nesse sentido, né, a maioria de vocês está de parabéns. Eu gostei da diversidade, apesar de uma parte considerável ter feito na ideia de pergunta e resposta estilo prova, né, de múltipla escolha. Tiveram vários que ousaram, pensaram de forma diferente, e isso foi muito legal. Mas o que também ficou claro para mim, certamente por conta da falta de experiência de vocês na área de programação, é que quase ninguém ficou preocupado com erros, né? Então, como digitar opções que não existem, colocar números que não existem, o que eu faço, dado que a pessoa faz algo que não era para fazer. Eu vi que alguns tentaram resolver isso, por exemplo, criando ali uma página de explicação de como é que joga. Isso é muito importante no próprio jogo, ter isso, tá? Deixar as regras do jogo muito claras. Então, de forma geral, eu fiquei satisfeito, né, com os jogos, com o que vocês se propuseram a fazer, e eu certamente levei em consideração, né, esse período de teste, né, de ensino remoto, uma novidade para vocês, uma novidade para mim também no contexto dessa disciplina. Então, de uma forma geral, né, vocês estão de parabéns. Tá? Não vou explicar por que cada um tirou a nota que tirou, mas com base no que eu falei, nessas considerações gerais, eu acho que vocês conseguem ter uma boa ideia por que tiraram o que tiraram. Né? E de resto,
boas festas para você. Se eu não me engano, todos os que fizeram a apresentação dos jogos, eu acho que passaram direto, pelo que eu conferi ali na diagonal, mas sugiro que vocês façam a média e vejam se ficou acima de 7. Para aqueles que não apresentaram, ainda que tenham entregue o código do jogo, como eu já tinha avisado antes, a nota é 0, né? Então, ainda que tenha tirado 10, 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, quem não está com média 7, no dia 11, às 13 horas, eu vou liberar a prova e vocês vão ter 1 hora para fazer essa prova, tá? Um bom Natal, um bom Ano Novo para vocês, que Deus abençoe todos vocês.